Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje vamos começar Idade Média Ocidental. Hoje teremos uma aula sobre Reinos Bárbaros. Reinos Bárbaros no canal hoje. Gente, você se lembra que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 nas mãos dos Érulos. Odoacro, chefe dos Érulos, destronou o último imperador romano do Ocidente. Não existia mais o Império Romano do Ocidente e aquele velho Império Romano do Ocidente acabou sendo invadido pelos bárbaros e se formaram naquele território os famosos reinos bárbaros. Vamos pensar no mapa dos reinos bárbaros para começar esta alta Idade Média. Por exemplo, lá na Península Ibérica, você vai ter principalmente os visigodos e também os suevos. No território da Gália, que você vai chamar hoje de França, você vai ter os francos. Onde você chama de Alemanha hoje, terra dos alamanos. Alemanha, terra dos alamanos. Inglaterra, terra dos anglos. Anglos, jutos e saxões. Na Itália, você vai ter os lombardos e você vai ter também os ostrogodos. Então, uma série desses reinos bárbaros se forjam. No norte da África, teremos os vândalos. Portanto, uma série de povos bárbaros e uma série de reinos bárbaros. O nosso objetivo aqui é mostrar para você como que se construiu essa sociedade medieval. E ela se construiu, esta Idade Média, esta alta Idade Média, ou para alguns, né? Alguns observam mais continuidades no processo da chegada dos bárbaros do que descontinuidades. Aí esse pessoal chama isso de Idade Antiga Tardia ou Antiguidade Tardia. De qualquer forma, está se forjando no seio da Europa Ocidental uma sociedade que é a classicamente chamada de Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10. Essa sociedade tem características que mesclam valores e costumes romanos com valores e costumes dos ditos povos bárbaros. E tudo isso mediado, esta fusão de elementos, pela Igreja cristã. Então vamos estudar um povo bárbaro específico e ver como esse processo de fusão de costumes romanos com costumes bárbaros se deu. Esse povo que quero estudar são os francos. Então vamos lá estudar a história dos francos para ver como que se mesclam os costumes romanos com os costumes bárbaros, para ver como a gente vai chegar naquilo que genericamente é chamado de feudalismo. Detalhe, um costume romano que muito influenciou na formação da sociedade medieval é sem dúvida nenhuma o colonato. Volta lá no vídeo de Império Romano, lá no governo de Diocleciano e Constantino, eu te expliquei o que era o colonato. Aquele êxodo urbano, estava tendo carência de trabalhadores escravos do campo, você pega aquele plebeu pobre e faz aquela migração dele ao campo, ao meio rural, onde ele é preso à terra e passa a dividir a produção que ele tem na terra do seu senhor, né? E ele divide essa produção com o senhor, é a servidão. Então, colonato vai levar à servidão. Isso é um costume romano, que estará muito presente na formação da sociedade feudal. Agora, os bárbaros trazem um monte de costumes novos. Entre todos esses costumes, eu vou acabar citando um para você, o comitatus. Então, comitatus é a ideia da lealdade entre os chefes guerreiros. Esta lealdade é que vai levar à vassalagem. Perfeito? Então, vamos estudar os francos, em busca da vassalagem, em busca da aliança dos bárbaros com a igreja cristã, em busca da servidão. Vamos lá. Os francos têm a história dos reis dos francos. Primeiramente, na época ainda do período romano, você teve Meroveu.
Meroveu, inclusive, dá o nome, sendo ele o primeiro rei dos francos, à dinastia. Dinastia Merovingia, entre os séculos 5 e 8. Meroveu foi o primeiro rei e o segundo rei foi Childerico. Esses dois reis trabalharam de alguma forma em alguma parceria com o Império Romano. O Império Romano os absorveu, lhes deu terra lá na Gália, em troca da luta que os francos faziam contra os outros povos bárbaros que estavam invadindo o Império Romano. Bom, mas depois do século V caiu o Império Romano e os francos acabaram ocupando a Gália, né? Onde você chama de França hoje. O terceiro rei é chave, Clovis. Clovis foi aquele que se converteu ao cristianismo. Então Clovis enxerga na religião cristã uma grande oportunidade de ele unir aquele povo em torno de alguns valores. E, logicamente, isso aumentará o poder dele, do Clovis. Clovis se converte ao cristianismo, ainda no século VI. Daqui para frente você vai ver um povo franco que é protetor da igreja cristã. Em troca disso, a igreja cristã diz ao povo que o poder do rei Franco é um poder muito grande. A seguir ao Clovis, houve uma série de reis fracos, uma série de reis indolentes, como é chamado na literatura, reis indolentes, reis frágeis. Mas é bom dizer para você que no mundo franco havia várias regiões, certo? Como a Austrácia, como a Aquitânia, e essas regiões elas tinham seus domínios próprios. Foram poucos os reis que unificaram esse povo. Normalmente, por não existir a primogenitura, ou seja, a herança não ia para o filho mais velho, ao contrário, se dividia igualmente entre os filhos, normalmente o poder era dividido. Então houve uma sequência de reis frágeis, reis indolentes e um poder dividido. E na real, nessas regiões que compunham o reino franco, como eu acabei de citar para você, quem mandava mesmo era a figura do majordomus, do mordomo do paço, do prefeito do palácio. São palavras sinônimas. Aí vamos adiantar lá para o século VIII. No século VIII houve um cara muito importante, um majordomus muito importante. O nome dele era Carlos Martel. Então, Carlos Martel tem uma atitude chave. Os islâmicos, e você viu isso no vídeo anterior, expandiram seus domínios da Arábia para o Egito, para a África do Norte. Em 711, os islâmicos acabam chegando na Península Ibérica. Muito bem, você pode se perguntar, por que eles não saíram da Península Ibérica, por exemplo, Espanha atual, e não entraram na França, ou seja, no domínio dos francos? Porque o majordomus Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, acabou impedindo o avanço islâmico. Era o ano de 732, onde se estabelece a marca cristã, dividindo o mundo da Península Ibérica com o domínio dos islâmicos do mundo cristão. Então veja que é uma parceria muito forte entre os francos e a igreja. Bom, o filho de Carlos Martel foi Pepino o Breve. Pepino o Breve, também no século VIII, também era um majordomus. Entretanto, ele já aspirava a ser o rei. Por isso, ele amplia a parceria com o Papa. Por exemplo, Pepino Breve forma exércitos e expulsa os lombardos. Os lombardos estavam tentando pegar territórios que eram do Papa. E o Pepino corre e defende o Papa, expulsa os lombardos de lá e entrega essas terras não para si mesmo, ou até para o imperador bizantino que reclamava essas terras, mas sim entrega as terras para o Papa. Aliás, justifica por meio de um falso documento chamado Doação de Constantino, aquele imperador lá romano do século IV. Então ele mostra grande parceria com o Papa. Faz todo sentido que este Papa depois o reconheça como o rei dos francos. Então Pepino torna-se o rei dos francos no século VIII e isto dá início à dinastia carolíngia. Dinastia carolíngia, começando no século VIII, se estendendo até o século X.
Morreu Pepino em 768 e passou o poder para seus dois filhos, Carlos e Carlomano. Com a morte prematura de Carlomano e o desaparecimento, até que suspeito, dos dois sobrinhos, Carlos acabou então dominando todo o império, ou dizendo assim, o reino franco. Pode então ser um homem com um poder unificado em torno do reino franco, Carlos. Carlos então começa a governar em 768 e vai até 814. Ali ele já era conhecido como Carlos o Grande, ou Carlos Magno. Sem dúvida foi o maior rei da Alta Idade Média. Tomou algumas atitudes como expandir o próprio domínio do reino franco, conquistando territórios no norte da Itália, derrotando os lombardos, na verdade, completando o que o pai dele já tinha começado, e também partindo para cima da Saxônia. O rei dos saxões se recusava a se converter ao cristianismo, e ele forçou os saxões a se converterem ao cristianismo. Veja, mais um grande serviço que a família carolíngia está prestando à igreja cristã. Então ele vai dominar, além da Gália, o reino franco se expande para o norte da Itália, onde eram os territórios dos lombardos, e também anexa a Saxônia. Portanto, ele forma um império, chamado Império Carolíngio. Ele tentou também dominar territórios que eram do Emirado Islâmico na Península Balcânica, na Península Ibérica, mas não conseguiu, se deu mal. Mas forma grande Império Carolíngio. É o maior império, ou o melhor momento da Alta Idade Média, no sentido de você observar que existe um Estado unificador, na mão de Carlos Magno. Bom, Carlos Magno então vai tomando atitudes de unificação deste império. Divide ele em condados, ducados e marcas. Nesse sentido ele cria a ideia do duque, do conde, do marquês. É a ideia da vassalagem. Portanto, ele cria a vassalagem. Ele é muito preocupado com o que ocorre em todo o reino. Portanto, ele manda funcionários para verificar o que está acontecendo, chamados missi dominici, uma vez por ano, pelo menos. Ele chama à corte, pelo menos uma vez ao ano, em maio, os seus líderes, seus vassalos, para fazer discussões sobre o que está acontecendo em todo o reino. E a partir daí ele cria leis a partir dessas discussões. Como cada ano que tem a reunião é um capítulo novo, essas leis serão chamadas de leis capitulares. Uma das mais importantes, inclusive, é a ideia de que os tribunais locais podem falhar e as pessoas podem recorrer ao tribunal do palácio, do reino, da corte. Seria uma segunda instância. Também está lá no governo de Carlos Magno. Carlos Magno é um homem analfabeto, mas ele entende a necessidade para unificar o seu império de cultura. Portanto, ele difunde a língua latina, ele cria escolas para a alfabetização, as escolas de Carlos Magno, aproveitando a estrutura da igreja. E, portanto, as pessoas chamam isso de renascimento carolíngio. As pessoas se remetem muito ao renascimento cultural do século XIV, XV e XVI, cujo epicentro foi na Itália, no final da Idade Média. Mas elas se esquecem que na própria Alta Idade Média houve um momento muito importante de difusão da cultura por meio de Carlos Magno, o renascimento carolíngio. Ele era também muito ligado na ideia de trazer à corte pessoas sábias, grandes filósofos, e pelo menos uma vez por semana discutia com esses filósofos que viviam na corte os assuntos do momento. Beleza. É tão poderoso Carlos Magno que no ano 800 é chamada Roma e o Papa Leão III vai o coroar na missa de Natal do ano 800. Atenção! Como novo imperador romano do Ocidente. É uma tentativa da Igreja, junto com os bárbaros, de refundar o velho Império Romano do Ocidente. Muito bem, lógico que o Império Bizantino não vai reconhecer o Magno como o novo imperador romano, mas é o maior momento na Alta Idade Média de unificação.
Nesse sentido, com esta coroação, você percebe que há dois poderes legítimos na Idade Média. O poder temporal, que é o poder do rei, e o poder espiritual, que é o poder da igreja, que é o poder do Papa. Após a morte de Carlos Magno, o seu filho Luís o Piedoso reinou. Luís o Piedoso teve 3 filhos, e esses 3 filhos lutaram pelo poder e acabaram dividindo o império em 3 partes, por meio do Tratado de Verdun, de 843. Um reino que era unificado acabou sendo dividido em 3 partes. Uma parte para Carlos o Calvo, outra parte para Lotário e outra parte para Luís o Germânico. Essas regiões, com o tempo, evoluíram para 2 outras regiões, que chamamos de Reino Francês, governado pelos carolíngios, e reino chamado Sacro Império Romano Germânico, cuja primeira dinastia de reis foi a dinastia otoniana, devido ao reinado de Otto I. Evidentemente que essas 2 regiões, Reino Francês e Sacro Império Romano Germânico, evoluirão no futuro para serem a França e a Alemanha. Bom, é aí nesse espaço que estou te contando que o feudalismo chegará no seu auge, no seu esplendor. E sobre a estrutura do feudalismo, da sociedade, das relações entre as pessoas nesse período da Alta Idade Média, veremos no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!